Olá! Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que aflige muitas mães. Eu recebo muitas mães aflitas com seus filhos com comportamentos muito agressivos, crianças que batem nos seus pais, que os agridem, que fazem birra, se jogam no chão. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre o tema Meu filho não me respeita. Mas o que queremos dizer com respeito? Já pensaram que o que a gente acha que significa a palavra respeito são coisas como obediência cega, medo e submissão? Mas que, na verdade, a palavra respeito tem a ver com estima, consideração e igual valor. Para começar a falarmos sobre o que significa respeito e como nós conseguimos isso dos nossos filhos, precisamos pensar um pouquinho na neurociência. A neurociência, ela estuda o cérebro das crianças e diz o seguinte, que o cérebro humano, a parte chamada córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que regula as emoções e dá a elas razão, ela só está começando a se formar a partir dos 3 ou 4 anos de idade. Mas ela só completa essa formação a partir dos 25 anos de idade. Então, isso significa que a gente coloca na criança expectativas irreais. A sociedade coloca nas crianças necessidades e coisas que ela tem que fazer que elas são impossibilitadas por conta da sua imaturidade cerebral. Mas a neurociência grita, precisam de muito movimento. Crianças precisam se movimentar, elas não aguentam e nem podem ficar paradas porque elas aprendem com o movimento. A sociedade também diz, crianças têm que controlar as suas emoções. Opa! Na verdade, crianças precisam de ajuda para aprenderem a regularem as suas emoções. E essa ajuda vem de um adulto acolhedor. Eles dizem que birras são maus comportamentos. Birras, na verdade, são pedidos de ajuda. E que as crianças só aprendem com consequências. Na verdade, um ambiente respeitoso e acolhedor é o melhor caminho para qualquer tipo de aprendizado. Você já se imaginou numa sala de aula, por exemplo, de uma faculdade, de uma pós-graduação, em que o professor esteja gritando, mandando em você, dizendo o que você tem que fazer com muita grosseria, com muita violência? Tem como alguém aprender alguma coisa numa situação como essa? Para mim, seria impossível. Vamos pensar que o que são birras, na verdade, são crises emocionais. A criança tem necessidade de chorar. A birra é uma válvula de escape emocional. Vamos fazer uma relação com a panela de pressão. Quando a gente coloca alguma coisa para ferver numa panela de pressão e que a gente fecha toda a panela, a gente tem ali em cima uma válvula. Porque se não tiver um escape da pressão que se forma ali dentro daquela panela, o que acontece é que a panela explode. A gente já deve ter, muitos de nós já vimos histórias, vídeos desse acontecimento. O mesmo acontece com a cabecinha das crianças. Se elas não conseguem chorar, se elas não conseguem colocar para fora toda aquela frustração, toda aquela emoção que está ali represada, o que acontece é que as crianças podem explodir. Mas o que significa essa explosão? Significam lesões cerebrais por aumento de hormônios de estresse que, repetidamente acontecendo, podem causar muitos malefícios na vida adulta. O mais importante é saber que, nesse momento, a criança não está sendo mal educada. Ela está apenas pedindo ajuda. Por trás de todo o comportamento desafiador de uma criança, existe uma mensagem codificada. E entendê-la passa por um caminho de conhecimento. E é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Muitos de nós temos relações com frases desafiadoras nas crianças, né? Mas você já pensou no que essas frases têm o seu significado?
Se eu disse ali que toda birra é uma mensagem codificada, essas frases desafiadoras também têm seus significados. Uma criança que diz não gosto de você, eu não te quero aqui, ela na verdade está dizendo, mãe, eu não quero ouvir aquilo que você está me dizendo, eu não gosto daquilo que você está me dizendo, porque isso me violenta, isso me faz mal. Do mesmo jeito, quando eles colocam as mãos nos ouvidos para não nos escutar, e às vezes fazem movimentos tipo não, não, não. Nossa, a gente acha que isso é para nos irritar, mas na verdade eles estão tentando não se ferir, não se deixar doer por aquilo que os adultos estão dizendo para eles. As crianças, elas criam mecanismos de proteção para evitar certas punições. E o que parece desrespeito é proteção de um cérebro imaturo. Reconhecer esses padrões que trazemos muitas das vezes da nossa infância é o que vai fazer que a nossa relação com o nosso filho seja uma relação muito melhor, de realmente respeito, de estima, de consideração e de igual valor. O que nos incomoda no nosso filho talvez seja o reflexo do que também nos foi negado quando a gente era criança. Perceber nossos mecanismos de defesa para não acabar perpetuando as nossas dores nos nossos filhos. Eu vou dizer uma coisa agora para vocês que talvez choque um pouquinho. Mas criança não precisa de limites. Nossos filhos não são obrigados a aceitar quando a gente manda neles. Vocês sabem por quê? Porque o cérebro humano o meu, o seu, o da criança. Ele é feito, isso, evolutivamente, desde quando a gente era lá no início, o homem de Neandertal, ele foi feito para lutar contra perdas de autonomia. O nosso cérebro, ele foi feito para proteger a gente de alguém tomar decisões por nós e de fazermos o que a gente não quer. Isso fere a nossa independência. Então, se uma criança faz um protesto, isso é parte da necessidade dela de autoafirmação, de autonomia, de formação do caráter e de independência. Nossa tarefa não é obrigar nossos filhos a aceitarem ou gostarem da nossa decisão, mas conduzi-los de uma forma respeitosa e perceberem os melhores caminhos de uma situação, ou seja, formando indivíduos que são capazes de terem senso crítico para o certo, para o errado, e não uma máquina de dizer sim, senhor, a tudo e a todos. Mas como é que a gente conduz isso? Ah, André, é muito fácil falar, mas como é que a gente faz na vida real? Primeiro, a gente precisa perceber que nem todas as vezes que os adultos querem limitar uma criança, isso é realmente necessário. Na maioria das vezes, nossa vontade de limitar passa por uma replicação do que passamos na infância ou que a sociedade diz ser um comportamento correto de uma criança. O que a gente precisa é analisar friamente a situação e perceber que existem outros caminhos a seguir e que aquele comportamento só existe porque nós fomos hábeis em perceber necessidades infantis e respondê-las de forma assertiva. Ou até mesmo da gente criar um plano B. Quer um exemplo? Quando uma criança está ali querendo um determinado objeto e a gente não pode dar a ela esse objeto, será que a gente não poderia ter tirado aquele objeto de cena antes disso acontecer? Ou será que a gente não pode ter outros objetos tão interessantes quanto e que não vai causar nenhum malefício para ela e a gente ter ali para poder que ela queira aquele objeto melhor? Tudo bem. Às vezes a necessidade de não permitir que as crianças ajam de forma livre. Existem muitos perigos, muitos acidentes potenciais, riscos para a saúde, eu entendo tudo isso. Faz parte das necessidades básicas das crianças que nós as protejamos do risco da sua saúde ou até a sua vida. Como, por exemplo, botar o dedo numa tomada. A gente não pode deixar que a criança tome um choque.
Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para orientá-la e conduzi-la a não fazer de colocar o dedinho na tomada? Quando necessitamos usar limites, que eles possam ser de forma respeitosa. Para isso, precisamos ter firmeza e gentileza. Ou seja, eu preciso ter uma persistência gentil. O que é uma persistência gentil? Não é a base de gritos, não é a base de tapas, chineladas, caras feias. É dizer a ela que a gente não pode utilizar ali, que é perigoso. Vem cá no colo com a mamãe, vamos ver uma outra coisa. Que tal a gente brincar de uma outra brincadeira? E sim, é necessário repetição ilimitada. 1000 vezes? 2000 vezes? 3000 vezes? Talvez até mais. Lembre-se, o cérebro da criança é totalmente imaturo. Ele não consegue ver razão naquilo que pra gente é tão óbvio. Então, muitas das vezes, ele precisa de repetição. Eu posso dizer para vocês que, na verdade, quem precisa mesmo de limites, e limites reais, são os adultos. Principalmente os adultos mais próximos de nós. É uma necessidade de nós, adultos acolhedores, se posicionarmos a favor das nossas crianças diante das demandas irreais e nocivas por parte da sociedade. Nós não podemos estar abertos a permitir que um adulto diga que a nossa criança tem que abraçar quem ela não quer abraçar, tem que dormir na hora que ela tem que dormir, tem que comer aquilo que ela não quer comer, ou tem que apanhar caso ela não faça aquilo que a gente deseja. Faz parte da nossa posição como responsáveis não permitir que ela seja violentada por outros adultos, nem por nós mesmos, quiçá por outros adultos. Porque o que falamos da criança é a base de uma formação, é a base da formação do seu autoconhecimento. Se a criança se sente mal, ela constrói a realidade de que não vale nada. E isso cria mecanismos de defesa contra tudo e contra todos. E olha quantos adultos nós vemos hoje em dia sem autoestima, sem dar valor às suas próprias aquisições, deprimidos. Antes de ter nossos filhos, a gente jura para si mesmo que nossos filhos nunca vão fazer birra. Porque não vamos deixar chegar nesse ponto, não é? Aí os filhos chegam. E quando eles chegam, na fase das crises emocionais, a gente fica exausta e acaba descontando neles nossas frustrações e nosso cansaço. As birras só aumentam e a gente chora de arrependimento por não conseguir se controlar e de não ter feito nada certo na educação deles. Eu também me via repetindo um ciclo de violência, perdendo o controle, replicando o que eu vivi na minha própria infância, mas até isso eu demorei a perceber. Mesmo amando meus filhos mais do que tudo na vida, eu não conseguia me segurar na hora da raiva. Eu sei o que é sentir a pior mãe do mundo. Eu sei o que é querer fazer diferente e não conseguir. Eu sei o que é chorar de arrependimento depois de surtar com as crianças, mesmo quando eles mais precisavam da minha calma e do meu controle. Por isso, a necessidade de aprender como o cérebro funciona, como o cérebro infantil funciona, do que acontece emocionalmente com a criança e o que significa uma birra. Sem entender isso, não se consegue agir com respeito com nossos filhos. Não significa que os momentos desafiadores não vão acontecer, tá? Não é um passe de mágica, não é uma receita infalível ou uma varinha de condão. Mas o conhecimento sobre como e por que as coisas acontecem na cabecinha deles vai nos dar um repertório para agir com respeito quando o bicho pega. Vamos deixar as perguntas: como faço para o meu filho me obedecer? Como faço para treinar o sono do meu filho? Como faço para ela não fazer birras? Como tiro o mau comportamento? Por perguntas como essas. Meu filho se sente amado? Quando meu filho erra, ele vem até mim ou foge de mim?
Meu filho se sente empoderado da relação comigo? Vamos pensar nisso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, me segue no canal e não deixa de compartilhar com uma outra mãe que também precisa ouvir tudo isso.